Olá pessoal, eu sou o Getro Menezes, estou vendo se o microfone está ligado. E esse é o programa Psicanálise de hoje. Psicanálise de hoje. E esse programa de hoje, se ele ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Eu vou acompanhar aqui pelo tempo. Se passar de meia hora, eu faço em duas partes. O tema desse programa ele é Freud revelou que estava oculto. A psicanálise apresenta o inconsciente, certo? Esse é o tema do programa. Freud revelou que estava oculto. A psicanálise apresenta o inconsciente. Esse programa surgiu a partir do curso que eu fiz na Casa do Saber e gostei muito da ideia, da proposta do professor. Até pensei em pedir para ele a permissão de utilizar a base desse programa a partir da aula dele, mas eu compreendi perfeitamente que a aula dele é fruto de um livro que ele levou 10 anos para escrever e que esse livro vai ser lançado agora esse ano, se tudo der certo, espero que sim, porque eu vou ser uma das pessoas que vou comprar. A aula foi maravilhosa, é sobre os fundamentos e tal da psicanálise freudiana. A psicanálise freudiana é a raiz, cara, é a raiz da psicanálise. Todos os outros que vieram depois. Todos os outros que defenderam as suas ideias mamaram dessa fonte, beberam dessa água, certo? E a psicanálise freudiana é uma psicanálise que veio se renovando. Se o Freud tivesse vivo até hoje, ele estaria com novas ideias sobre a psicanálise. Ele não estaria parado no tempo na primeira teoria, na primeira tópica. Ele estaria hoje preocupado com a questão do capitalismo, neoliberalismo, o mundo como ele está, com as questões ambientais, né? Com as novas denominações de doença, com a aparição de novas doenças que estão surgindo e que tem sido foco de grande preocupação, como o autismo, né? TDAH e tantas outras, né? Mas o livro que eu utilizei, né, os livros foram Freud, Viagens à Profundeza do Eu, que é da editora Salvati, o autor é o Marc Pepiel Marty, de 2015, e o outro livro é 12 lições sobre Freud e Lacan, que é da Pontes Editores, e o autor é o Geraldino Alves Ferreira Neto, é a quinta edição de 2017. Então, para iniciar, né, esse programa de hoje, o Freud, ele fez a gente que pratica a psicanálise, aqueles que são admiradores e tal, e que estudam a psicanálise, que acreditam na psicanálise freudiana, ele fez a gente aceitar e acreditar que existe uma parte inconsciente em nós. Por isso que o tema desse programa é Freud revelou que estava oculto. Ele se atreve a fazer um questionamento para uma reflexão, né, antropológica que já vinha há mais de 2.500 anos, que era uma grande tradição filosófica que defendia o homem como um animal racional. O homem era um cara dotado de razão. Ele, por essa razão, se tornava capaz de compreender a realidade e, a si mesmo, tinha a possibilidade de atingir a verdade. Meu Deus, a razão para eles
tinha poder sobre a vontade e o desejo, segundo o autor Marc Pépiol. Mas em determinados momentos era pura ilusão. O Platão, filósofo, ele afirmava que a alma das pessoas possuía uma força concupiscível, ou seja, né, uma força que buscava prazeres. A concupiscência da carne, já ouviu falar sobre isso? O desejo persistente e tal. Aí, um outro filósofo vai falar sobre que a razão era a todo momento escrava das paixões. O David Hume. Kant, ele dizia que havia a presença de um obscuro eu que preferia sempre o benefício egoísta à universalidade do dever. Essa tradição filosófica dessa época, ela reconhecia ou reconhece ainda em algumas linhas aí, até hoje o homem com uma mancha, um pecador. Tem obras por perto, tá? Reformas, mudanças. Mas considerava que mesmo assim, carregado dessas marcas vergonhosas, dessas manchas, tudo podia ser resolvido através da razão. E aí, vou até tomar uma água. O Freud, que era um cara afrontoso, que era um cara que eu acho que ele tinha um prazer danado em pegar essas coisas assim, é assim que é e pronto, é o homem, é o cara da razão e tal. Ele adorava pegar essas coisas sobre o comportamento humano e vem e desconstrói toda essa teoria. E dizia que para ele o homem é governado pelo inconsciente. Então ele traz à luz algo que estava lá oculto. Algumas traduções fala id, ego e superego. O id não tem explicação. O Freud nunca falou id. Ele falou uma palavra em alemão que era it. Aí a tradução em alguns textos chama de id. Mas se for traduzir mesmo, né, a ideia dele era isso. Porque o isso dá para dar uma ideia de inconsciente. E a gente vai trabalhar aqui com isso. Isso, eu e supereu. Não vamos trabalhar com id, ego e superego. É isso, eu e supereu. O isso é quem governa, que pilota a nave mãe. E aí, Viena, fim de século, um lugar onde o luxo e as reuniões sociais, aquelas festas, aqueles bailão que tinha naqueles casarões enormes, né? Era uma tentativa de camuflar, de disfarçar, de dissimular a sexualidade das pessoas. E aí isso também provoca o Freud, estimula ele. E aí o autor diz o seguinte, abre aspas, a pior parte dessa grande dissimulação programada com tanta paciência recaiu sobre a condição feminina. A mulher foi forçada a representar um ideal impossível, o da mais absoluta inocência e pureza espirituais. Os vestidos eram feitos para esconder todas as formas femininas. Por dentro, a armação ou coraça, espartilho, anágua, que forçava as mulheres a se mover de maneira totalmente artificial e a adotar posturas forçadas. Uma mulher não podia cruzar as pernas para que os tornozelos nunca fossem vistos.
não era permitido para as mulheres ter relação antes do casamento, sequer depois de casada. Para o homem, sem problema nenhum, é tudo válido, tá valendo tudo, cara, até hoje é assim. E aí o Freud, em 1886, vem com a ideia da psicanálise. Ele escreve o artigo falando sobre o método dele de análise da alma. Era ali o começo, né, o início e tal. Ainda bem no início mesmo. Aí a escola psicanalítica, né, como até hoje, sofre mudanças, né? Basta a gente, como já disse, ver a quantidade de teorias, de psicanalistas, de ideias, de formas de atender e tal, que existe. Lacaniana, kleiniana, winnicottiana, tem várias, reichiana, freudiana, tem até a da Ana, né, a Ana Freud. E aí o objetivo nosso é falar da escola de quem criou, né? Então o meu programa de hoje, o foco principal é a primeira escola, é a raiz, a escola do Freud. Ele inicia isso como método terapêutico, visando as neuroses, até ele desencadear para uma filosofia do indivíduo e da cultura que o cerca. O Freud abandona a carreira de pesquisador de laboratório para focar na carreira de médico. E aí, aos poucos, ele vai se interessando pela área da psicologia, ele deixa a anatomia do cérebro para focar na análise da mente. Os médicos que ele conhece, Charcot e Breuer, Joseph Breuer, né, foram incentivadores do Freud nesse campo. Aí ele volta para a cidade, encantado pelo trabalho de Charcot com as histéricas, onde ele trabalhou junto com o cara, estudou, fez estágio, residência e tal, atendeu, participou ali das sessões de hipnose e tal, naquele hospital em Paris, o Salpêtrière, talvez seja assim. Aí o Charcot era o cara nesse campo da neurologia, né, um especialista em transtorno, principalmente a histeria. Histeria quer dizer, no grego, né, útero, é uma desordem nervosa e não um fingimento, como muitos acreditavam que era, né, muitos médicos, inclusive, acreditavam que era um fingimento das mulheres. E o Charcot fazia o tratamento por meio da hipnose, né, como todo mundo sabe. Aí o Freud volta para Viena e o amigo dele, Joseph Breuer, já estava atendendo algumas pacientes com histeria. A paciente mais conhecida é a Ana O, né, a Berta Pappenheim. E ela tinha alguns sintomas, né, que às vezes ela perdia a fala na língua materna, o alemão, e só falava inglês. E ela tinha um problema de hidrofobia, ela não bebia água. E isso chama a atenção do Freud. Então ele começa ali a pesquisa dele nesse campo da psicanálise a partir da histeria, né? A partir de tudo isso que ele estava vivendo. E o Freud e o Breuer chegaram à conclusão de que a histeria e qualquer outra neurose se tratava de conflitos psíquicos. Mas quais conflitos, né? Os histéricos, por exemplo, se apegavam a acontecimento doloroso do passado. A relação com o trauma era intensa e carregada de emoção. A lembrança gerava angústia e a pessoa reprimia ou tentava sepultar nas profundezas do inconsciente aquela dor que ele sentia, aquela lembrança. Claro que isso é impossível, né? A gente vai acompanhando aqui o programa, tá, o desenrolar da história e vai vendo o quanto isso é danoso para a vida. Continua ligado, ok? Então, esse trauma que aparentemente foi sepultado na mente, né, no inconsciente, ele surgia na vida dos histéricos em sintoma no corpo.
em 1895, Freud e o Breuer escrevem um artigo estudos sobre a histeria. E ali ele já se mostra um escritor danado de bom, né? Por outro lado, os racha com a ideia dele já começa a surgir também, né? Ele começava a defender a ideia dos fatores sexuais ser o grande causador, né? A origem de todas as psicopatologias. O Breuer também acaba vazando, né? Acaba rompendo, rachando com Freud, porque ele teve também algum problema nesse campo com a paciente dele. O Freud dizia que os conflitos psíquicos dos histéricos tinham origem sexual, na sexualidade da primeira infância, ali, criança com papai, mamãe e tal. Isso para a comunidade médica daquele momento, puritana, careta, conservadora, recatada do lar e moralista, era quase que uma aberração, né? Ouvir uma coisa dessa de que a sexualidade da primeira infância causaria esse problema. Inclusive ali onde Freud estava vivendo, né? Na Viena daquele momento. Né? E aí vamos lá para a hipnose, né? Em alguns momentos, a forma de tratar esse tipo de neurose era por meio das terapias de choque. Todos os problemas, principalmente no campo psicológico, a forma de tratar era essa. E a hipnose era um elixir, né? Era uma salvação ali. No texto de 1891, Hipnose, o Freud dá detalhes de como era o procedimento e tal. A associação livre, né, para quem quiser ter mais acesso à hipnose, que eu acho que não vale a gente se aprofundar aqui, ler o texto Hipnose, de 1891, do Freud. A associação livre precisava de um ambiente todo preparado para isso, né, onde a pessoa se sentisse tranquila, aquele... a sensação de liberdade, a vontade e tal. O analista, né, o psicanalista, ia pedir para ela contar a história, como que surgiram esses primeiros sintomas, se ela lembra, qual foi a primeira vez que você sentiu isso que você sentiu agora. Pedia para que a pessoa falasse tudo que viesse à mente, sem pensar, sem planejar, sem pestanejar. Fale mesmo que não tenha sentido. Né? Assim era uma maneira de conteúdos que estavam ali soterrados, né? Pudessem vir à tona, pudessem emergir na consciência, no pré-consciente e tal. E aí, essa maneira de evitar ou tentar corrigir algo que foi falado podia ser uma forma de defesa do analisando, né? Contra algo perturbador que estava emergindo ali na consciência dele, né? No eu dele. Aí o analista atento, opa, vamos falar aí sobre isso que está acontecendo, né? Isso que você quis corrigir e tal. O Freud, ele experimentou essa técnica, ele se autoanalisou. De 1897 até as últimas horas da vida dele, ele se psicanalizava em torno de meia hora por dia, até a morte. Ele também teve um amigo, o Fliess, que foi um dos poucos que acreditou na teoria dele. Fora ele, como eu já disse, toda a comunidade científica e médica debochava dessa teoria, né? Achava uma aberração. Então, além da crise que o Freud já estava vivendo com a psicanálise, o pai dele morre, né? Ele revê a teoria da sexualidade, a teoria da sedução para as histéricas, né? Ele passou a acreditar que nem todas haviam sido abusadas, né?
mas se tratava de fantasia, o que não deixava de ser real para elas. A fantasia tem essa força, né, de realidade, às vezes até maior do que a própria realidade. E essa autoanálise do Freud foi o que deu mais ânimo, vontade para ele dar sequência e continuar. Né? Ele reconhece nele as consequências de uma péssima administração dos afetos que ele teve na infância. Então ele teve um apego pela mãe e um ódio inconsciente pelo pai. E ele vive na própria pele a ideia, a teoria do complexo de Édipo. Aí ele começa a analisar os próprios sonhos, aí vai desenrolando as teses dele e tal, inclusive para a teoria da sedução passiva, né? As crianças não haviam sido abusadas, mas teriam desejos reprimidos pelos cuidadores. Esse arranjo que está aqui é da Floral Atelier. Quem tiver interesse é só buscar mais informação no Instagram dela, que tem muitas outras coisas, tem vela, tem aromatizador, tem cartão com flores, tem arranjos, tem guirlandas, tem redoma, tem muita coisa bacana, inclusive isso aqui que eu vou mostrar. Olha que bonitinho. Esse casalzinho de japonês tal, foi feito por lá também. Floral Atelier, é onde eu pego os meus arranjos. E aí o sonho, né? Apesar de parecer uma coisa toda sem o menor sentido, né? Um quebra-cabeça, essa coisa sem sentido, ela tem todo o sentido numa análise. Ela é um caminho para acessar o inconsciente. O sonho, para o Freud, é a realização disfarçada do desejo inconsciente. Ela é disfarçada porque é uma maneira de driblar a barreira do eu. Os pesadelos também eram a realização de desejos disfarçados. Por exemplo, sonhar com a morte de um familiar não significa necessariamente desejar a morte dele. Todos os conteúdos são símbolos a ser decifrado pelo sonhador junto com o seu analista. Existe ali o conteúdo manifesto, né, que é um conjunto de imagens, de cenas, ou pessoas, que às vezes conseguimos lembrar ao acordar e que na maioria foram vividos no dia anterior. E o conteúdo latente, os verdadeiros desejos, que não se manifestam diretamente, mas através de imagens ocultas que se juntam a esse conteúdo manifesto e que traz para o sonho esse desejo inconsciente. Todos nós temos desejos ocultos, que não falamos para qualquer pessoa, às vezes morremos com eles. Existe uma parte na mente que defende o sonhador do horror que lhe causaria saber desses desejos genuínos. Aí o que acontece? Durante o sono, essas forças defensivas do eu consciente estão enfraquecidas. Assim, o sonho se manifesta. Mesmo assim, o conteúdo aparece disfarçado. Por isso que, com a ajuda do analista, a gente consegue decifrar junto com o sonhador. O Freud chamou esse processo de deformação onírica de trabalho do sonho. O psicanalista tem ali a competência de, junto com a pessoa, decifrar esse conteúdo latente. Então, cada detalhe do sonho, que o sonhador às vezes não percebe, ele fala, mas não percebe, cabe ao analista perceber. É como a escuta flutuante. A pessoa fala, só que tem algo e opa, é aqui que eu quero focar um pouco mais. Me fala mais sobre essa lâmpada acesa no fim do corredor, que passou batido. Sei lá, estou dando um detalhe aqui da minha própria cabeça.
E aí, o conteúdo pode estar relacionado ao desejo da primeira infância. O sonhador pode condensar em uma única figura do sonho vários significados. Pode deslocar o verdadeiro significado para um motivo insignificante. A cadeira que tinha na minha infância, o sofá, a mesa, ou a pessoa que era fulano, mas no fundo era o outro, mas a cara era da pessoa tal, mas no fundo eu sabia que era o outro, da outra pessoa. O sonho é uma representação de imagens, expressões e palavras viram imagens. A observação bem apurada do conteúdo do sonho pode trazer à tona aquilo que estava oculto. Além de tudo isso, a cada narrativa do sonho, o sonhador vai aperfeiçoando para tornar ele mais aceitável e disfarçar cada vez mais a raiz do desejo. Então, cada vez se conta mais o sonho, mais se perde os detalhes importantes dele. Cabe ao analista estar de olho, ouvido, tudo bem ligado, atento, todos os sentidos, olfato, paladar, tudo, cara, atento, para não deixar escapar esses detalhes, esses pequenos detalhes. Às vezes aquilo que foi falado sem muita pretensão é a raiz do desejo. Né? Eu tive uma paciente que falou de um sonho dela, numa casa que ela não conhecia, tal, mas os fundos da casa eram exatamente como a casa da minha infância. Aí não sei o que, tudo que ela falou para mim não interessou tanto. Mas o fundo dessa casa era exatamente como da casa da infância, foi o que rendeu a análise naquele dia. Foi onde teve separação, onde teve mudança, onde teve muitas outras coisas. Ai, ai. O Freud, ele deve ter tido contato e teve com um camarada chamado Grodeck. Esse cara, ele acreditava que ele tinha inventado a psicanálise. Ele, desde 1895, praticava a psicossomática. E aí, ele conhece o Freud, né? E conhece e reconhece que o Freud era o cara mais que tinha mais a ver com essa proposta do inconsciente. Mas esse cara, ele escreveu um livro chamado, eu até comprei o livro, tá para chegar. O livro disso é o livro que vai falar do isso. É o livro que vai falar desse inconsciente. Esse inconsciente que faz a gente cometer coisas das quais a gente fala, caramba, mas eu não queria fazer isso. Por que que eu fiz, né? O que me levou a fazer isso? Poxa, eu sou todo aqui, trabalho bonitinho, certinho, tal, vou de terno, gravata, não sei o que e tal. Mas quando eu vejo uma coisa me dá um ódio, eu tenho vontade de matar. Não sou eu, não estou dizendo, nem de terno eu trabalho, cara. E aí, nesse momento, né, nessa primeira investida do Freud, a psicanálise para ele ainda era um método terapêutico. Era trazer os conflitos mentais, né, à tona que provocavam as psicopatologias, trazer à luz, né, tudo isso. Essa luta que era travada no inconsciente, nas profundezas, entre aquilo que você desejava e aquelas repressões, né, que também existem na cabeça do ser humano. As repressões são conscientes. Então, uma vez que se traz à tona os desejos inconscientes, tornando ele consciente, o problema se acaba. Essa era a ideia do Freud. Dizer que as palavras podiam curar. Ele vai dizer o seguinte, numa conferência introdutória sobre a psicanálise, volume 6. Por meio de palavras, pode um homem tornar feliz seu semelhante ou levá-lo ao desespero. Por meio de palavras, o professor transmite seu conhecimento aos discípulos e o orador conquista seus ouvintes, determinando seu julgamento e decisões. As palavras suscitam efeitos emotivos.
e constituem o meio geral para a influência recíproca entre os homens. Assim, não podemos desdenhar o valor que seu uso possa ter na psicoterapia. 1917, volume 6, Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. Então, a cura na psicanálise é bonita de se ver. Ela se dá por meio da palavra e não por fármacos. E aí, esse método terapêutico do Freud dá um salto de qualidade. Ele evolui para uma teoria que vai explicar a mente humana e o seu funcionamento. E não é só a neurose, mas todo o comportamento humano. Que pulo! Freud chamava de metapsicologia. Não se tratava apenas de um saber com orientação clínica, mas de todo um modelo especulativo sobre o indivíduo, quase uma filosofia. Não era. Porque na psicanálise havia a prática clínica, e não só as elucubrações sobre a questão e tal. Não só uma discussão, ideias, defender aqui, eu defendo a minha, você defende a sua, réplica, tréplica. E o Freud, como sempre afrontoso, né? Ele apresenta ali uma mudança de rumo. Foi a de que a mente humana, a mente do indivíduo, estava estratificada ou dissociada de maneira conveniente. Ela estava entre uma parte consciente e outra inconsciente. O inconsciente era considerado uma espécie de eu obscuro, ou seja, um sedimento desconhecido de experiências, lembranças e desejos reprimidos, desconcertantes para o próprio sujeito consciente. Essas profundezas, essas profundas raízes do eu deviam ser elucidadas, já que constitui o princípio explicativo da conduta humana, diz o autor. A psicanálise freudiana, então, ela se junta entre os movimentos filosóficos que negam a liberdade dos deterministas. Freud era um determinista. Não havia equívoco para o determinismo psíquico. A liberdade humana era apenas uma ilusão. Os homens se julgam livres por não conhecerem a força que vem do isso, do inconsciente, tanto nas decisões como em suas ações. Por essa ignorância de si mesmo, eles acreditam no livre-arbítrio, que são livres, que podem escolher fazer qualquer coisa. Quando se lança a luz sobre a mente humana, aparece um sem fim de impulsos que vem desse eu obscuro, que escapa dessa barreira consciente. Para Freud, não havia diferença entre o cérebro de um doente de neurose e de uma pessoa sem neurose. As psicopatologias não se originam por determinadas disposições orgânicas. Ela se dá pelo conflito e a gestão inadequada dos impulsos. O neurótico sofre pelas ideias obsessivas, insistentes, e as perturbações nascem dessa batalha. Todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar essa batalha interna. Ninguém está isento de perturbações. Não há nenhum salto qualitativo entre saúde e doença mental. A psicanálise explica as psicopatologias e o comportamento de todos, segundo o texto do nosso querido autor desse livro, que é a base desse programa. Só um minutinho, já estamos acabando, cara. E aí, a psicanálise freudiana começa a sofrer ataque de médico, de leigo, caraca todo, né? Eles começam a chamar a psicanálise de pornografia, os psicanalistas de pervertido sexual. Olha isso. Parece um momento atual, né? E aí, em um congresso que reunia especialistas em doença mental, um psiquiatra disse o seguinte: 2 pontos. Este não é um tema para ser discutido em uma reunião científica, é um assunto para a polícia. Olha isso, cara.
E o Freud, na sua sabedoria, e focado naquilo que ele queria, ele falou o seguinte: cara, esses ataques nada mais são do que uma questão emocional a ser analisada. Isso é uma afronta direta a esses médicos narcisistas que estão com medo de perder esse filão, esse filé, né, para a psicanálise que, por meio da fala, consegue fazer a pessoa viver melhor. E ainda hoje é assim. Ainda hoje você tem médico, especialista, psicólogo, psiquiatra, falando mal da psicanálise. Psicanálise não é ciência, blá blá blá. É qualquer coisa, menos ciência. Né? Porque o inconsciente ele é uma peculiaridade da psicanálise. A psicologia, a psiquiatria não trabalha com essa ideia. O pior de tudo isso é quando o psicanalista fala mal de outro psicanalista, né? Principalmente do Freud. Porque se ele se ele segue alguma linha hoje, ele tem que agradecer a primeira linha que foi criada, né? Que veio do Freud. Aí a partir dali, vários outros, inclusive todos esses outros que ele segue, leram e estudaram Freud de capa a capa, né? Esse programa ia chamar Freud de cabo a rabo. Foi uma sugestão da minha companheira, mas eu acabei não fazendo isso. Mas ele pode ter esse segundo nome, Freud de cabo a rabo. E o homem, né, na sua ignorância, sempre se achando o dono do universo, o rei, o privilegiado, o centro das atenções, né, ele começa a sacar, a partir do Freud, que o corpo dele está em decadência. Pode ter doença, a morte, é uma grande fonte de mal-estar. Que a natureza, ela tem a sua própria condução, ela não tem, o homem não tem controle sobre a natureza, você não pode fazer parar de chover, né? A propósito, você complica ainda mais a sua vida, querendo ter controle sobre a natureza, construindo, cimentando, asfaltando, fazendo prédios enormes e tal, cobrindo rios, né? A gente pode cobrir esse rio aqui e tal, mas canaliza ele e tal, vai ser a coisa mais linda, a gente faz uma avenida. Aí para onde vai essa água da chuva depois, né? E aí outro problema, né? O corpo, a natureza que o homem não tem controle, o corpo o homem não tem controle, mesmo com o avanço da tecnologia, da medicina, de tudo mais. Outro problema é o relacionamento social, os relacionamentos. A gente convive, constrói laços com pessoas, vive, tem relações, caramba e tal. Mas aí, de repente, é traído, tem competição, tem violência, tem agressividade, tem uma conversa que você se sente mal, uma pessoa debocha, o outro fala uma besteira. Aí você se sente, pô, caramba, então ninguém tem controle sobre ninguém, porque você não sabe o que pode sair da boca de uma pessoa, como fralda de nenê e boca de juiz, né? E a gente também pode acrescentar a esses três, corpo, natureza e relacionamento social, que o homem não tem controle, esse mundo capitalista e neoliberal, né? A voracidade do capital escraviza pessoas, funcionários, destrói o meio ambiente, né? E gera desigualdades imensas na sociedade. Então, peraí. Então, nesse primeiro momento, eu vou parar por aqui. A psicanálise mostra que a razão inconsciente passa a ser tão só a pequena ponta de um enorme iceberg, submerso praticamente quase que na sua totalidade e obscura as águas inconscientes. Ou seja, o comportamento humano é regido pelos instintos, mais pelos instintos do que pela razão. Adeus razão, adeus livre-arbítrio. Adeus a falsa fantasia do homem de ser racional, livre, dono da razão e da verdade. Vamos parar por aqui e a gente vai voltar bem rápido com uma segunda parte, para a gente não ficar estender demais, tá bom? Obrigado por enquanto. Quem puder divulgar, curtir,
compartilhar, votar no Spotify, né? Dar uma notinha lá pro programa, se gostou, se não gostou, não importa. Fazer comentário no YouTube também, né? Onde você vê a minha cara ou escutar a minha voz sobre esse programa, por favor, compartilhe, ajude e tal. Eu agradeço também a Floral Atelier por sempre colocar à disposição da gente no programa essas flores, esses arranjos para abrilhantar cada vez mais o nosso visual. Obrigado por enquanto e logo a gente volta com mais, a primeira tópica, a segunda tópica, entre outros temas importantes. Até mais.